Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Este é o texto de Romanos 1,17, que é o alvo de nosso devocional de hoje, um devocional especial em referência à data da Reforma, e que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Muito bem, estamos aí a poucos dias de celebrarmos 503 anos da Reforma, por isso nada mais justo hoje que trazermos um texto importante e de importância fundamental para um dos eventos que mais marcaram a história mundial e que, sem dúvida alguma, marcaram a história da Igreja Cristã, que é a Reforma Protestante. Este texto está, então, na carta de Paulo aos Romanos, onde nós temos um verdadeiro tratado teológico de Deus, e onde doutrinas principais, basilares, estão sistematizadas. Dentre elas, a doutrina que Lutero disse que a igreja ficaria de pé ou cairia, a saber, a doutrina da justificação pela fé. E esse texto, ele é muito importante, até mesmo em termos de compreendermos bem a Bíblia e qual é o objetivo principal da Bíblia inteira, não apenas do texto de Romanos, não apenas do texto do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, incluindo o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando nós falamos em justificação, muitas vezes as pessoas pensam: mas justificação tem a ver com o texto de Romanos, provavelmente teria sido uma criação, ou mesmo os cristãos falariam é algo de Deus, mas que o apóstolo Paulo trouxe. Será? Percebam que o apóstolo Paulo, ele era judeu, ele tinha um grande conhecimento do texto bíblico do Antigo Testamento, e ele muitas vezes faz citações diretas de profetas do Antigo Testamento. E aqui não é diferente. O apóstolo Paulo diz no texto: como está escrito, e aí vem entre aspas, o justo viverá por fé. E esta então é uma citação direta do texto do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E assim nós observamos que a justificação pela fé, que logo mais iremos explicar um pouco melhor do que se trata, ela não apenas está presente no texto de Romanos, ela não apenas é uma doutrina do Novo Testamento, mas ela é uma doutrina bíblica, de toda a Bíblia, já desde o Antigo Testamento. E é importante nós observarmos então que não há uma dicotomia, ou seja, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. O Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é evangelho. O Antigo Testamento é dos judeus, o Novo Testamento é dos cristãos. Não. Esse é um pensamento equivocado e que nós precisamos quebrar. Toda a Bíblia é coerente. Toda a Bíblia gira em torno de um tema principal. E qual é esse tema? Como Deus deseja salvar a humanidade caída, lá desde Gênesis 3. E é por meio de Cristo, da fé, pela fé em Cristo. Ele promete que o Messias viria, e lá no Antigo Testamento há profecias nesse sentido. O Novo Testamento é o cumprimento destas profecias. Essa frase de Abacuque, que é citada pelo apóstolo Paulo aqui em Romanos, é uma frase assim muito enigmática
o justo viverá pela fé. Mas espera aí, ele não é justo? Se ele é justo, ele deveria viver pela sua justiça, não é verdade? Aí é que está o pulo do gato. Aí é que está o X da questão. Abacuque e Paulo não querem exaltar o justo, até porque não há justos. Diz um outro texto bíblico lá em Salmos, não há nenhum sequer. O que precisa ser exaltado é a fé. Porque o justo não vive pela sua justiça, mas pela sua fé. Essa linguagem de justo, de justiça, tem a ver com um aspecto que era algo comum do cotidiano, do contexto, do público-alvo desta carta do apóstolo Paulo, os romanos, ou os cristãos que viviam em Roma. Era algo comum, uma linguagem comum, a linguagem de julgamento, de justiça, de direito. Por isso essa linguagem forense, justo, justiça, justificação. Mas o apóstolo Paulo não trata de qualquer julgamento. Ele está se referindo ao principal julgamento quando ele se refere à justiça, à justificação. O julgamento da humanidade diante do justo juiz, que é Deus. E diante do justo juiz, que é Deus, nós somos réus. Nós somos pecadores e nós não temos salvação se estivermos sozinhos, se não confiarmos na obra de outro que se coloca em nosso lugar e que paga pela nossa dívida. Por isso que o aspecto mais importante deste texto é: o justo viverá pela fé. E aí as pessoas poderiam se indagar, mas que fé? Fé em quem? E antes nós vemos no texto lá, a partir do versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé, então, não é fé em qualquer coisa. Não, tenha fé que tudo vai dar certo, sabe? Essa linguagem que muitas vezes as pessoas utilizam sem pensar muito bem no que estão dizendo. Não é qualquer fé, mas a fé no objeto certo. A fé que pode nos salvar e que se encontra no Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. A boa notícia que está em todo o livro bíblico, não apenas no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. A boa notícia de que um Salvador viria, conforme as profecias do Antigo Testamento, e de que ele veio conforme o cumprimento do Novo Testamento. Ele veio, encarnou, viveu entre nós, cumpriu com a lei de Deus, morreu em nosso lugar para nos salvar. Por isso, meus estimados ouvintes, aqueles que estão acompanhando então pela internet, que estão assistindo este vídeo, esta live, dependendo do horário que você está vendo, não está mais ao vivo, mas você está acompanhando em seu lar. Neste sábado celebramos 503 anos da Reforma. E este texto é de importância fundamental para a Reforma. Não em si aquela reforma que nós celebramos na data,
porque a data ela faz menção, ela relembra um ato que Lutero teria feito de afixar 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517 para debater sobre as indulgências e a forma penitencial que a igreja romana aplicava em sua doutrina. Não é quanto a isso, mas uma reforma que ocorreu antes, no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa. E claro, eu estou falando de Martinho Lutero. Tempos antes, Lutero se deparou com este texto e ele vivia pesado, sobrecarregado, em dúvida acerca de sua salvação. E quando ele leu esse texto, algo que é conhecido como a experiência da torre, tudo mudou na vida de Lutero. Ele mesmo teria afirmado em outra oportunidade que as portas do paraíso se abriram para ele quando ele teve os seus olhos abertos neste texto pelo Espírito Santo, de que sim, ele poderia ter certeza da sua salvação, não pelas suas obras, porque ele olhava as suas obras e não se via como alguém merecedor da salvação, como ninguém deve se ver como merecedor da salvação por suas obras. Mas quando ele passou a enxergar que a sua salvação não estava naquilo que ele fazia, mas na cruz de Cristo. Esse texto mudou a vida de Lutero e, consequentemente, mudou a história do mundo, porque, inspirado neste texto, Lutero passou a ver tudo aquilo que estava errado, equivocado na doutrina romana papista. Mas esse texto ainda pode mudar vidas. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer com que você enxergue o mundo, as pessoas de forma diferente. Porque, conforme eu disse, o justo viverá pela fé. Na verdade, tem um recurso literário aqui, escriturístico. Não existem justos. Eu sou tão pecador quanto você. Nós estamos no mesmo barco. Esse texto deve mudar a nossa visão sobre nós mesmos. Não somos justos, sobre as pessoas. Todos são iguais, todos são pecadores. Mas, acima de tudo, sobre Deus. A visão que nós temos sobre Deus. Deus é justo, Deus é juiz, mas Ele não é um carrasco. Ele nos concede um advogado. O maior e o melhor dos advogados. O único que não apenas defende os seus clientes, mas que se interpõe, que se coloca no lugar dos réus, que somos nós, e paga pelos nossos pecados. E dessa forma, enxergando de maneira diferente o mundo, as pessoas, a nós mesmos e a Deus, nós iremos viver de forma diferente. Irá ocorrer uma reforma em nosso coração, em nossa vida e, consequentemente, naqueles que estiverem ao nosso redor. É este o desafio. Celebrarmos a reforma não apenas como uma memória, como algo importante que ocorreu no passado, mas que traz desdobramentos hoje, não apenas na história da cristandade, não apenas na história da igreja luterana, mas na minha história, na sua história. Vamos reformar vidas? Façamos uma oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom podermos celebrar mais um ano, 503 anos da Reforma. Um tempo difícil em que o Senhor inspirou um homem a lutar contra o sistema para que o Evangelho pudesse ser novamente pregado e restaurasse vidas. Pedimos que o Senhor continue a restaurar vidas ainda hoje. Que mais pessoas possam ter suas vidas transformadas pelo Evangelho e que possam chegar à fé em Cristo Jesus, a única que salva. Que possamos viver pela fé em Cristo Jesus. Abençoe a todos que acompanharam este devocional
que possam continuar firmes na fé em Cristo e que possam também ter suas vidas reformadas e reformar outras vidas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, nós nos alegramos com a sua presença, agradecemos a presença de todos vocês que nos acompanharam. Continuamos com as nossas atividades. No próximo domingo teremos culto, que será transmitido pela live do Facebook. Assim esperamos, porque tivemos um pequeno problema na semana passada, não pudemos transmitir, né? Mas fé em Deus, tudo vai dar certo, dessa vez conseguiremos transmitir. Que Deus possa se fazer presente, continuar presente em sua vida, em seu lar, com a sua família. Bênçãos do bom Deus e até a próxima. Grande abraço.